E aí galera, beleza? Hoje vamos reagir a um vídeo do EUIP. Então, vamos reagir a esse vídeo, né? É o que a gente vai fazer. Então, é o vídeo entre... Existe duas terras, o dia que a Terra parou. É uma analogia horror que tem duas terras. E é isso, e vamos reagir a esse vídeo, né? Vamos ver ele por inteiro. Se você puder me acompanhar, deixando seu like e se inscrevendo e comentando, eu agradeço muito. Então vamos começar. Medos, que no caso é o fundo do mar e o medo de magnitudes. Pouca gente sabe, mas nesse canal aqui eu já falei sobre os maiores medos da minha vida. E não é vírus de computador. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre SCPs, e nesse vídeo eu tive um gancho para encaixar essas pautas. Os meus maiores medos, que no caso é o fundo do mar e o medo de magnitudes. Não confunda com medo de altura, é medo de coisas grandes. E bom, ambos os medos conversam com um terceiro medo. Ah, cara, só por aparecer aquele emoji de... Vocês já sabem, né? Se eu falar, se eu falar, o YouTube vai me dar monetização. Então apareceu aquele emojizinho ali e eu pensei em outra coisa. Se vocês pensarem também, tamo junto. Do meu, que se tu acompanha minhas lives, tu sabe muito bem qual é. Qual é o único lugar que consegue somar o desconhecido do fundo do mar com a magnitude fora o próprio mar? Eu tô falando do espaço sideral. Eu tenho um medo irracional do espaço. Um tempo atrás, estava tendo... Ah, medo do espaço? Será que alguém teria medo de ir pro espaço? Será que vocês teriam medo? Vocês têm medo? Comenta aqui se vocês iriam pra lua ou ir pro espaço. Comenta. Quem será que tem coragem? várias notícias sobre avistamentos de OVNIs. O presidente dos Estados Unidos até falou que o exército sabia muito bem o que estava acontecendo, mas que por algum motivo não queria dizer. Eram drones? Eram de fato OVNIs? Até hoje não se tem uma resposta exata. Eu só sei que tudo isso me botou aquele medo e vontade de olhar pra cima de novo. Tanto que eu fui atrás de um telescópio pra mim. Eu poderia ficar por horas olhando pra cima e conversando sobre, porque do mesmo jeito que eu tenho medo, eu amo o espaço. E eu acabo entrando naqueles pensamentos. Se tu... Tem muitas pessoas que são assim, né? Que tem medo de ir pro espaço, mas mesmo assim amam o espaço. Eu também tenho esse. Eu também tenho esse medo, né? Acho que todo mundo tem, quase todo mundo, né? Mas é isso, vamos continuar aqui. O infinito, se a gente realmente não sabe o que tem no horizonte do espaço, até porque aquilo é um horizonte infinito, quem disse que a gente é abençoado ou escolhido? E se tudo que a gente acredita foi criado pela gente? E pior, e se tiver algo escondido nesse horizonte infinito? Tu pode não pensar nada sobre durante o dia a dia. Ônibus, Pera aí, galera, deixa eu aumentar aqui a qualidade do vídeo aqui, que tá bem ruim. Foi mal, galera. Eu não tinha percebido. Me desculpa mesmo. trabalho, obrigações, mas experimenta olhar pra cima mais um pouco. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ficar acima da onde o ar é rarefeito, eu tenho certeza que muita gente mudaria de opinião. E bom, tudo isso que eu tô falando conversa com o tema do vídeo de hoje. Até porque pensar que tem mais alguém lá fora não é uma ideia, é um fato. E aqui vai um outro fato pior ainda. Essa coisa não parece ser amigável. Meus amigos, sejam bem-vindos ao Conto de Duas Terras. Duas terras, vamos ver o que é isso então, né, galera? Vamos lá. Ah, mano, não tanquei esse sustinho assim. Não tanquei, foi mal. Toda essa história foi criada pelo canal The Fallen Star, e essa história ainda está em desenvolvimento, então não espere um desfecho total nesse vídeo. Dito isso, a nossa história começa no vídeo Discovery. Esse vídeo é a nossa introdução. Imagina que um belo dia tu tá andando por aí, voltando pra casa, da escola, não importa. O que importa é que tu olhou pra cima e viu uma segunda terra. Um outro planeta exatamente igual ao nosso, mas com uma pequena diferença. É uma terra espelhada. Ver algo esquisito no céu é assustador por si só. Mas outra terra? Tem vida lá? Isso é uma pergunta, né? Porque, imagina, você tá andando com seus amigos e você olha pro céu e vê duas terras. Não, duas não, uma terra.
E você pensa, será que tem humano? Será que tem vida? Bom, a gente vai ter que saber, né? Bom, eles vão ter que fazer algum tipo de contato, né? Tipo, sei lá, eles têm que mandar alguma coisa lá pra conseguir contato com eles. É tipo uma coisa assim. Vamos lá. Humanos lá? Então, sim, obviamente a NASA e outros órgãos que estudam o espaço começaram a cuidar dessa outra Terra. E foi constatado vida nessa Terra, porém, não parece que essa Terra tem ciência da gente como a gente tem ciência deles. Eles não notaram a gente como a gente já notou eles, entendeu? Pelo menos é o que parece. Ou quando vê, os caras só não ligam, né? Atualmente, a Terra tá tentando de todo jeito fazer contato com esse outro planeta. E eu tenho uma coisa a falar sobre isso, mas eu já falo. Eles estão tentando fazer contato com os outros seres humanos vivos lá, então. É isso. Até o atual momento, a outra Terra não nos respondeu. Talvez não tenham recebido sinais de rádio ou então não tenham aparatos para responder eles. A gente ainda não sabe, mas isso muda no final desse primeiro vídeo. Nós vemos você claramente. Não nos dê atenção e nós não daremos atenção a vocês, ok? Isso não me parece hostil. Mas quando a gente tá falando de um outro planeta esse que pode ou não ter mais tecnologia que a gente, mais conhecimento que nós, uma não gentileza se torna automaticamente hostilidade. Quando se trata de outro caçador, a gente vira presa e vice-versa. O que define a etiqueta de presa e caçador é quem ataca primeiro. Agora, o que eu tinha pra falar sobre a Terra tentar contato com a outra Terra? Bom, meus amigos, vocês já ouviram falar da hipótese da Floresta Negra? A hipótese da Floresta Eu já, e vocês? Vocês já ouviram essa lenda aí? Negra é a ideia mais desesperançosa que tenta explicar o porquê a Terra nunca conseguiu um contato consistente com outro tipo de vida. Entendam uma coisa, o universo é praticamente infinito. Vocês realmente acham que a gente é a única vida, o único tipo de organismo pensante e inteligente? É óbvio que não. Tem mais pessoas lá fora. Vejam o espaço como uma floresta escura cheia de caçadores. Para cada caçador, o outro caçador é uma ameaça em potencial. Então qual que é a melhor estratégia de sobrevivência? Se permanecer fazer qualquer barulho pode significar entregar a sua localização para outros caçadores. E adivinha? A humanidade já mandou diversos sinais pro espaço. E só pelos sinais de rádio que a gente mandou procurando vida, daria para nos achar. Mas a gente já mandou sinais que literalmente falam a nossa localização. E os sinais estão indo anos-luz pelo espaço até eventualmente serem achados por alguém ou algo. E isso se isso já não aconteceu. Aí galera, voltei. Eu só dei um cortezinho por causa que só queria ir no banheiro, tá? Vamos voltar. Mandou sinais que literalmente falam a nossa localização. E os sinais estão indo anos-luz pelo espaço até eventualmente serem achados por alguém ou algo. E isso se isso já não aconteceu. Talvez seja lá o que achou o nosso sinal já pode estar a caminho. Pensem nisso antes de dormir. Próximo vídeo. Flex com Fresh Eficácia. Eficácia mais refrescância que dura. Esse vídeo é bem o que o título sugere. Estabelecendo contato. Nesse vídeo a nossa Terra vai tentar contato de todo jeito com a outra Terra. E a gente faz isso via código Morse. Será que eles vão conseguir ter contato? Não sabemos. Bom, na verdade, nós sabemos sim, então eles não conseguiram contatos, né? Bom, eles ainda continuam tentando, mas eu acho que eles não vão conseguir. E vocês? Enviados por sinais de rádio. Nesse vídeo a gente vai ter um ótimo exemplo de friend zone. Isso porque a gente tenta de toda forma fazer contato com a outra Terra e ela simplesmente não responde por nada. Ela tá esnobando a gente. Todas as mensagens que a Terra manda são mensagens se mostrando resiliente, se mostrando uma raça que não quer. No último vídeo a gente viu que essa segunda Terra não quer contato. Eles literalmente falaram tipo, fica no canto de vocês aí que a gente fica no nosso. Mas a gente não tá respeitando, pra variar. E a gente vai tentar tanto que uma hora a gente vai ter um retorno. Mas talvez não seja o retorno que a gente espera. Opa! Vocês viram isso? A Terra, a outra Terra, eu acho que a outra Terra mandou um sinal de ajuda. Ó, eles deve ter alguma criatura impedindo que eles falem com a outra Terra. Então, eles estão tentando pedir ajuda escondido daquela criatura. Bom,
Espero que eu esteja certo, por causa que eu acho que essa teoria ficou uma bosta. Mas vamos ver se é verdade isso, né? Sua aprovação incessante não passará despercebida. Você é irritante. Eita! Galera, isso aqui é um buraco negro ou 2 olhos? Eu acho... Mano, é 2 olhos, eu tenho certeza. É a criatura. É uma criatura observando a gente e falando com a gente. Ignora a gente. Deixa a gente em paz. Desculpa por pausar, mas eu sei que vocês não gostam, eu acho. Mas é bizarro essa criatura aí. E será que nossa Terra vai tentar conseguir contato de novo se elas tentarem? Bom, não sei se daí se elas vão morrer. Quem disse isso? Não foi a Terra. Isso não foi dito por sinais de rádio porque não veio de nenhuma civilização. Isso foi dito por essa coisa. 2 olhos gigantes em meio à imensidão do espaço. E isso sim é assustador. Essa coisa se move de forma rápida no infinito breu que a cerca. E essa coisa não quer ser incomodada. Lembra da primeira mensagem que até então a gente achava ser da Terra? Onde ela dizia que a gente não precisava dar atenção a ela? Então, não foi a Terra. Foi essa coisa se passando por aquela segunda Terra. No segundo vídeo, a outra Terra demorou muito para responder qualquer uma das nossas mensagens, porque essa coisa tava vigiando ela. E quando ela pôde nos responder, ela mandou o óbvio, um SOS, deixando bem claro que a civilização que mora lá tá em perigo, provavelmente sendo feitos de refém por essa coisa. E detalhe, nessa última mensagem dessa coisa, onde ela fala que não quer ser incomodada, ela fala isso no plural. Então talvez esses 2 olhos do infinito não sejam o único, talvez tenha mais de um. E se eles pegaram a mais nova irmã gêmea da Terra, talvez a nossa Terra seja a próxima vítima. Próximo vídeo. Rhea é o vídeo que a gente vai ter a primeira talagada do que pode estar acontecendo. E esse vídeo tem informações bem importantes. Viu, galera? A gente... Eu acho que não... Acho que eu vou parar pela metade do vídeo. E daí, se vocês quiserem alguma parte 2, ou sei lá, alguma coisa, é só vocês me avisarem, tá? Eu vou mandar um post lá no meu... Aqui no YouTube. E daí vocês vão lá ver, tá ok? Nos foi mostrado no último vídeo que a gente viu que os cientistas têm feito testes e estudos sobre o solo, ar e a superfície daquele outro planeta. E por meio desses estudos foi descoberto que a Terra 2 está... Esse planeta é algo condenado. Vale lembrar uma coisa. Quando eu falo que o nosso planeta Terra está estudando outro planeta, tentando contato e etc., é óbvio que eu tô falando só dos Estados Unidos. Até porque quando uma ameaça vem pra dizimar a Terra, só existe os Estados Unidos. Nossa, IP, então os... É impressão minha ou o cara deu uma travada ali? Vocês perceberam? Acho que é impressão minha. Eu acho que foi uma travada. Os Estados Unidos acordaram de bom humor? Eles estão tentando ajudar um outro planeta? Não, meus amigos. A gente tá falando da Terra do Tio Sam. É óbvio que tem um interesse envolvido. Abre aspas. Uma aliança com a Terra 2 poderia nos dar vantagem contra os soviéticos. Ok. União Soviética? Então essa história tá se passando entre 1922 a 1991. Ou seja, a humanidade nessa história pode estar passando tanto pela Segunda quanto pela Fria. Não estamos trabalhando com datas exatas aqui. Errata, as datas estão na descrição. A série inteira se passa em 1983. Eita, nem era nascido. Bom, nem vocês devem ter nascido nessa época. Vocês são de anos 2000, né? Eita, é meio velho essa data. Bom, vocês entenderam que se dane. Ou seja, a gente tá no meio da Guerra Fria, logo após a corrida espacial. E bom, meus amigos, se tem União Soviética, tem conflito. E os Estados Unidos só estão interessados em ajudar aquele outro planeta Terra porque eles acreditam que ter uma aliança com esses outros seres humanos pode ser vantajoso nesse conflito. Em América. A gente achou outro planeta igual ao nosso, com uma outra civilização. E pior, tem a de um monstro bizarro e gigante no espaço. Mas não, vamos se importar é com... criada por a gente por motivos nossos. O ser humano tem o ego gigantesco. A Terra 2 rejeitou todas as nossas formas de contato. A gente tá tentando manter um contato estável antes dos soviéticos. E tudo que a gente recebeu foi só aquele SOS. A pergunta mais persistente até agora é: por que a Terra 2 precisa da nossa ajuda? Tá óbvio que o motivo do SOS deles é aquela criatura gigante no espaço. Mas como é... Bom, essa criatura, se ela descobrir... Bom, provavelmente se ela descobrir que a outra Terra tá pedindo ajuda, ele
a criatura provavelmente pode destruir a outra terra. E também destruir a nossa. E daí todo mundo pode morrer. Espero que no final disso aqui não aconteça, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha. A gente poderia ajudar nesse caso. Outra grande dúvida é, por que a Terra 2 está... Muito provavelmente aquela criatura tem influência nisso. Eita. A dor na barriga Ai, apertou. droga. Conte com o Buscopan. Aí, galera, voltei. Vocês são persistentes, não são? Eu pedi várias vezes para nos deixar em paz. E ainda assim, você não escuta. Aquela criatura tá enfurecida com a nossa terra e com a... Nossa, essa terra pode destruir a nossa terra e a Terra 2. Meu Deus, essa criatura, ela literalmente é um monstro, teu. É, monstro ela é, né? Isso faz sentido. Cara, já pensou se isso realmente existisse? Tu olha pro céu e vê duas terras. Daí tu pensa, mano, mas que porra é essa? Então, daí tem uma criatura lá no espaço e você fala, cara... Foi melhor já aqui, Ju. Opa, foi mal, galera, sem querer cliquei no corte. É, isso aí. Então, vamos continuar. Terra 2. Ela tá brava com a nossa Terra por motivos óbvios. A gente não para de tentar contato com a Terra 2. E o motivo dessa coisa tá brava com a muito Terra óbvio, 2 né? é porque eles mandaram o SOS. Vocês notaram que essa coisa gigantesca tá meio que tentando responder pela Terra 2? Tipo, a gente tá tentando contato de forma resiliente e essa coisa responde dizendo não querer ser incomodado. Sendo que a gente não falou com essa coisa. Isso tem motivo, e a gente já fala sobre. Ainda nesse vídeo, essa coisa gigantesca meio que vai dar um ultimato pra Terra 2. A Terra 2 fez contato com a gente mandando o SOS, e aparentemente a população daquele planeta pretende fazer isso de novo. E então a criatura fala: Povo de Gaia, eu darei a vocês mais 3 chances. Desperdicem essas chances e eu não serei tão piedoso. Povo da Terra, pare. Viu? Isso que dá. Isso que dá. Aqui, tem 3 chances. Não, em vez de pararem de tentar contato com a outra terra, não. Né? Eles querem que todo mundo morra mesmo por essa criatura do caramba. Eu acho que, mano, essas pessoas são meio burrinhas. Por causa que, mano, tem uma criatura no espaço. E você ainda vai tentar contato com aquela coisa? Com a Terra, no caso? Não tem como, velho. Ó, ela literalmente mandou uma coisa aqui, ó. Pare de tentar nos contatar. E as pessoas, não vamos parar, não. Elas ainda querem tentar contato com aquela terra. E é isso. Elas não vão parar de tentar nos contatar. A Terra 2 tem nome, Gaia, e eles têm mais 3 chances. Se eles vacilarem 3 vezes, isso pode simbolizar o fim deles. Eles querem falar com a gente, mas aquela coisa não pode saber. E mais pro final desse vídeo a gente vai ter um alerta. Um dos satélites da Terra que estava em órbita foi retirado da nossa órbita, e o governo acredita que isso foi coisa da segunda Terra, Gaia. E isso é um movimento hostil. Isso pode ser perigoso porque dependendo do porquê Gaia pegou o nosso satélite, isso pode ser espionagem. E a espionagem é a arma mais perigosa de uma... Mas sendo isso ou não, a nossa Terra decidiu se manter em paz com Gaia. Afinal, a gente tem mais interesse neles do que eles na gente. Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver uma conversa entre o general Leon Emery e os doutores Nicholas Dwyer e Evan Rickson. E essa reunião está sendo feita por quê? Vamos lá. A gente tem um outro corpo celeste do mesmo tamanho que a gente nos orbitando. Eu tô falando da segunda Terra. Obviamente isso vai ter influências tanto no clima quanto no mar, afinal isso tá mexendo diretamente com o nosso campo gravitacional. E o general Leon Emery quer saber o que esse planeta tá fazendo com o nosso. E a gente vai começar só com coisa leve. Os nossos mares estão uma loucura. E as atividades sísmicas, como terremotos, estão recorrentes e mais fortes. E isso é bem perigoso.
perigoso. Catástrofes naturais podem destruir com várias vidas e nações por conta disso. Com isso, o general Leon Emery pergunta se existe alguma forma de remover a Terra Gaia da nossa órbita. Antes, os Estados Unidos estavam com o desejo de fazer aliança em decorrência contra a União Soviética, mas agora eles notaram que isso é bem maior do que uma mera... Afinal, esse planeta nos orbitando tá enfurecendo a mãe natureza. E bom, não existe forma de tirar esse planeta da nossa órbita sem acabar dizimando com toda a vida que habita nele. Durante essa conversa, o Dr. Nicholas Dwyer também conta uma coisa importante. Lembra do nosso satélite que havia saído de órbita e a gente suspeitou que fosse a outra Terra? Então, ele voltou pra nossa órbita. Quando ele voltou, a gente desceu ele pra analisar. Legal que aqui os satélites funcionam igual uma pipa. Dá pra descer se quiser. E quando a gente abriu esse satélite, foi encontrado dentro dele matéria orgânica, de origem não terrestre. Essa matéria orgânica é diferente de tudo que a nossa ciência terrestre conhece, e isso é bem preocupante. Isso pode ser um aviso, ou até mesmo uma ameaça. É dito que as células dessa matéria orgânica que veio no satélite possuem uma película estranha. Película essa que parece absorver radiação. Peraí, Godzilla? Quero ganhar cartões presente grátis. Aí, acabou a propaganda. Godzilla? Essa informação vai assustar bastante o general Leon Emery, que pergunta se eles conseguem dizer da onde essa matéria pode ter vindo. E quando eles vão responder, o sinal é interceptado. Alguém precisa falar com o general. Essa é uma mensagem de socorro de Gaia, ou como vocês podem conhecê-la, Terra 2. Estamos tentando alcançar todos vocês para assistência e libertação. Não podemos falar por muito tempo, ou então ele nos detectará. Essa moça se chama Ellie Lynch, e ela é uma residente de Gaia, a Terra 2. E antes que o general possa fazer mais perguntas, o sinal foi interrompido por ele, aquele que faz a Terra 2 de refém, e ele já chega lembrando Gaia do acordo dele. Uma chance se foi, povo de Gaia. Você só tem mais duas. Essa coisa tava vendo toda a transmissão acontecer, e ele enfatiza muito nessa frase que eles só querem paz. Então sim, muito provavelmente tem mais de uma criatura gigante no horizonte infinito. A criatura até cita que se a humanidade quiser continuar nessa exploração espacial deles, fazendo alusão à corrida espacial, eles podem, mas não coloque Gaia e nem ele no meio. E sim, isso é um aviso. E, bom, no final desse vídeo a gente tem uma outra descoberta bombástica. Lembra dos testes que a nossa Terra estava fazendo em Gaia? Por meio desses testes, a gente descobre que Gaia tá como se a vitalidade da natureza daquele planeta tivesse sido drenada por algo. E bom, a gente descobriu que existe algo se parasitando naquele planeta. O núcleo de Gaia, ao invés de ter uma bola de fogo como é no planeta Terra, em Gaia a gente tem uma criatura que está se alimentando dos nutrientes daquele planeta. A sua... Caramba, então no núcleo, em vez de ter uma bola de fogo, na verdade tem uma criatura que... Bom, não vou falar mais nada também. Água, as suas flores, tudo tá sendo drenado. Por isso Gaia é um planeta menos verde e menos azul, porque ele tá lentamente parasitado. Isso já explica o porquê do SOS. Muito provavelmente a população de Gaia quer ser evacuada, as pessoas que moram lá no caso. Só que eu acho que a gente não tem saída. Muito provavelmente é aquela coisa gigante que tá se parasitando em Gaia. E se ele tá lá, quando Gaia... ele muito provavelmente vai vir pra Terra. Eu acho incrível como a dúvida inicial dessa história é por que a gente tem um planeta exatamente igual ao nosso no espaço. Mas agora essa não é a maior preocupação. A maior preocupação é o que é essa coisa e por que ela se parasita em Gaia. Próximo vídeo. Nesse vídeo, o pesadelo da América se tornou real. Isso porque a União Soviética descobriu Gaia. E tá, um pequeno aviso. Até aqui, essa história tá com os pés no chão no universo que ela nos apresentou. Tipo, Segunda Terra, monstro gigante. Os Estados Unidos estão agindo de forma esperada. Eles começaram de forma interesseira, mas agora eles notaram o perigo real. Eles querem ajudar o povo de Gaia. Mas o que a União Soviética faz agora me tirou totalmente do chão e da imersão na história. Tipo, eles dizem que não vão deixar os Estados Unidos espalharem o capitalismo pelas estrelas, porque no fim do dia esse é o plano deles. Todo esse monólogo que a União Soviética solta aqui sobre o capitalismo querer espalhar o capitalismo... Falei errado. Todo esse monólogo da União Soviética sobre os Estados Unidos quererem espalhar... Que isso? Porque o cara não faz um cortezinho? Sei lá. Deixa mesmo. O capitalismo pelas estrelas é tão ridículo. Parece só um estereótipo bem idiota. Eu acredito que a União Soviética tem 10 motivos melhores para querer interceptar a conversa dos Estados Unidos com aquele outro planeta. Mas falar que os Estados Unidos quer passar o capitalismo pelas estrelas, isso chega a soar infantil. Enfim, o plano soviético é enviar um satélite deles pro planeta Gaia para deixar orbitando aquele planeta lá. E eles conseguem. Com o satélite lá, eles conseguem barrar qualquer tentativa de contato dos Estados Unidos com Gaia. A segunda parte do plano deles era enviar uma nave para aquele planeta, mas não é dito se a nave é tripulada ou não. Ao que parece, a União Soviética está tentando contato com Gaia, mas eles não sabem daquele monstro gigante no céu.
Vai vendo a merda que vai dar. Quando a União Soviética estava pronta para mandar a nave para Gaia, eles desistiram do plano. Eles mandaram um satélite. Logo após mandar esse satélite, os Estados Unidos... Bah, os caras não sabem da criatura. Isso vai dar uma grande merda. Não é mesmo? Sinto que essa terra, a nossa terra vai morrer. Descobriram. Primeiro porque eles, né, eles têm radar, viram tem um satélite voando pra lá, e veio da Rússia, que não era a Rússia ainda. E segundo que esse satélite tava barrando toda e qualquer mensagem que os Estados Unidos mandava pra Gaia. Então, tipo, estratégia zero. Como eles abortaram o plano de mandar uma nave pra Gaia, eles trouxeram o satélite deles de volta. A pipa tá em dia aqui. E adivinha? O satélite deles também veio cheio da mesma matéria orgânica que veio com o satélite dos Estados Unidos. E isso confirma que sim, aquele satélite dos Estados Unidos que foi roubado realmente foi coisa da Gaia, a segunda Terra. E caso vocês estejam se perguntando, esse movimento dos soviéticos em mandar um satélite pra Gaia foi visto pela criatura. E ela se irritou muito. Gaia perdeu mais uma chance. Se eles vacilarem mais uma vez, é o fim. Próximo vídeo. Bah. Só mais uma chance. Mano, mas essa criatura é meio chata, hein? Aqui tinha uma propaganda, tá? Nesse vídeo a gente vai ver uma conversa entre duas pessoas da Terra e duas pessoas de Gaia. Da Terra, a gente tem o Dr. Nicholas Dwyer e o General Leon Emery. E de Gaia, a gente tem Ellie Lynch, que interceptou o sinal pela primeira vez. E junto dela tá o Michael Harron, que é tipo um cientista barra doutor de Gaia. Beleza. Nessa parte aqui, eles vão ter breves conversas. Porque eles têm que ter conversas rápidas pra que a criatura não consiga interceptar o sinal. Se eu não me engano, no total vão ser 3 conversas que vão responder algumas perguntas. Então, pra não ficar dizendo aqui a conversa acaba, aqui a conversa continua, eu vou só dizer as descobertas, beleza? Beleza. Segundo o povo de Gaia, eles chamam aquela coisa de o olho. Isso porque ele tem olhos em todos os lugares de Gaia. Não existe ponto cego naquele planeta. O General Leon Emery pergunta se eles precisam de uma ajuda militar para tentar lutar contra aquela coisa. E a Ellie Lynch diz que não. Isso só faria aquela coisa dizimar todo mundo de vez. E agora segura pro highlight de informação. Segundo o povo de Gaia, esse olho se vê como um salvador. Ele vende a ideia de que ele vai terminar com todas as... quando na verdade ele só quer sugar os nutrientes dos planetas. Eles de dentro pra fora, igual um parasita. Só que o curioso é que essa coisa não nota que ela tá fazendo isso. Ela realmente acredita que tá salvando o planeta de alguma desgraça. O ponto é que essa coisa acha que ela tá instaurando a paz. Essa coisa quer ter uma relação simbiótica com Gaia, mas ele não consegue notar que ele tá aquele planeta. Outra coisa que a gente também descobre é que aquela coisa tem um nome, Rhea. O povo de Gaia descobriu que o nome dessa coisa é Rhea porque eles ouviram aquela coisa se intitulando Rhea. Caso vocês não saibam, Rhea é um nome da mitologia grega. Rhea era o nome da mãe da maioria dos deuses gregos que a gente conhece. Uma coisa a questionar pelo general é se o povo de Gaia conhece alguma fraqueza de Rhea. E bom, eles sabem uma. A Rhea não tem uma estrutura molecular estável. Lembram das matérias orgânicas que caíram na Terra junto dos satélites? Então, eram pedaços do corpo de Rhea, o que pode indicar que ela tá enfraquecendo. Mas é aí que tá. Era dito que aquela matéria orgânica conseguia absorver radiação. O povo de Gaia acredita que uma fraqueza de Rhea seja justamente isso. Como seu corpo absorve radiação, talvez seja possível sobrecarregar o corpo dela. Assim, fazendo uma linda explosão no céu, que os cientistas vão olhar e vão dizer, olha, uma supernova. Mas não, é a Rhea de uma forma épica. O general também questiona se eles sabem de onde Rhea veio, por que que isso existe. E a teoria que a Ellie Lynch fala é que a Rhea seja uma espécie de arma biológica criada por aliens. E bom, quando ela fala isso, o Mikkel, que é o doutor que tá com ela, vai estranhar essa resposta. E quando ele vai questionar ela sobre, ela interrompe ele. Isso é estranho. E eu tenho uma coisa a falar sobre. Uma coisa que é fato é que Rhea tá fazendo uma lavagem cerebral com o povo de Gaia. A maioria das pessoas que moram naquele planeta realmente acham que estão sendo salvas por Rhea. A Rhea acredita e vende a ideia de que ela tá salvando aquele planeta. E muita... Caramba. Mas esse Analog Horror é bem legal. O que vocês acharam, hein? A gente acabou acreditando por conta dessa lavagem cerebral. Mas então o general vai perguntar pra eles dois como que eles não foram pegos por essa lavagem. E segundo eles, a Rhea não conseguiu enganar todos os 7 bilhões de humanos que residem em Gaia. E eles são alguns dos que não foram enganados. Mas esse desentendimento dos dois aqui me fez começar a suspeitar da Ellie. O general pergunta por que aquela coisa não quer fazer contato com a Terra. E a Ellie responde que é porque Rhea sabe o quão forte destrutivamente a Terra pode ser. E Rhea não quer que a Terra destrua os planos dela. E Ip, quais que são os planos dela? Paz. A Rhea realmente acredita que vai conseguir instaurar a paz em Gaia se parasitando naquele planeta. E depois a Terra e qualquer outro planeta que tenha vida inteligente. Mas o que Rhea não nota é que ela tá
os planetas de dentro pra fora com isso. Quando essa conversa acaba, o general e o Dr. Nicholas decidem tentar uma entrevista com Rhea pra perguntar mais algumas coisas. Mas o que eles não esperam é que ainda tem uma pessoa ali com eles escondida. Ao lado do general, se a gente aumentar a saturação da imagem, é possível ver que a Ellie ainda tá ali ouvindo eles. E exatamente como eu suspeitava, a Ellie não tá pura. Ela tem uma ligação com Rhea. Ela ouviu essa conversa e no mesmo instante avisou Rhea. E a gente sabe disso porque eles sequer perguntaram pra Rhea, mas ela já aceitou a entrevista. Que porra! Mas o que cara é isso? Rhea aceitou a entrevista. Na última foto, a gente pode ver o que parece ser um óvulo sendo penetrado por um espermatozoide. E isso simboliza duas coisas. A aceitação de Rhea pra entrevista e também mais uma coisa. Isso aqui pode ser uma analogia a Rhea se parasitando na Terra. Talvez já tenha chegado a nossa vez. Mas isso a gente só vai descobrir quando o criador lançar mais vídeos. Eu acho que o que eu mais gostei dessa série é que toda a atmosfera dela e toda a história que ela conta é uma ilusão e eu aposto que vocês nem notaram isso. Rhea não quer ser incomodada. E o que ela representa? A paz, correto? Pelo menos é isso que ela acha. Ela é maior e mais imponente que qualquer planeta. Ela se parasita contra a vontade do planeta, da Terra e muitas pessoas no processo. Mas ela acredita ainda assim que tá fazendo isso em prol da paz. E meus amigos, e destruir em prol da paz não é basicamente o que elas fazem? Não é assim que elas se vendem? Eu achei muito legal essa invertida que o criador deu nas entrelinhas. Não existe paz quando ela precisa derramar sangue. Isso foi realmente uma sacada muito boa. Mas ainda me ficaram duas dúvidas. Fora esse simbolismo, o que de fato é Rhea? E principalmente, o que é a Segunda Terra? Da onde Gaia veio e por que ela existe? Isso são respostas que a gente não tem. Eu tô roteirizando esse vídeo segunda-feira, 7 de abril. E hoje mesmo o criador da série lançou um vídeo novo, que é esse último que a gente acabou de ver. O que quer dizer que essa série tá bem ativa ainda. E se vocês querem ver a resolução de tudo isso quando ela eventualmente sair, é só comentar. Gente, mandem recuperações e melhoras aí pra mim. Enquanto vocês veem esse vídeo, eu passei pela remoção de 2 sisos que eu tenho na boca. E eu tenho os 4, mas eu tirei só 2 agora. Se eu tiver vivo agora, eu devo estar com a cara desse tamanho. E se tu quiser ver isso, me segue no Insta. E no mais, é isso, minha gente. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aos membros. Canal de horror legal. E o que vocês acharam, gente? Bem legal, né? Se vocês acharam legal, comentem aí. E esse foi o React. Espero que vocês tenham gostado. E falou!